Boa noite, amigos. Estamos abrindo mais um Cadeira Cativa aqui na Ubra TV. Hoje, 8 de maio, quarta-feira, um dia decisivo para o Grêmio, que dentro de 10 minutos entra em campo, na Arena, para enfrentar a Universidade Católica. Eu tenho certeza que o Luiz Fernando Zac, que está na ponta esquerda, ao centro, o Dr. João Pedro Lamana Paiva também, ambos conselheiros do Inter, e o Felipe Assunção, ex-conselheiro do Internacional. Eu tenho certeza que os três, assim como o lado vermelho da nossa audiência, estarão secando. Se com o secador na mão, se não, se com mais esperança, com menos esperança, mas eles vão estar pelo menos torcendo por um tropeço do Grêmio para ter alguma dificuldade. Já o lado tricolor vai torcer por uma vitória, para que o time comprove o que o Renato diz nas entrevistas, que é o melhor time do Brasil, que tem o melhor futebol do Brasil, para que o time não demole, usando uma expressão do Renato. O Ajax também tinha. O Ajax tinha. Está fora. O Barcelona tinha. Assim como o Barcelona também tinha. E aí, ambos, o que fizeram? Futebol resultado. Fora. Eu tava brincando ontem com o REC time que está fora do ganhando ar. 3-0 não pode tomar 5 gols. Eu tava brincando com o REC fora do ar ontem, Zac. Que o Petkovic foi meu colega no Atlético Paranaense, era manager e eu era assessor de imprensa do clube. Achei que era teu colega no meio do campo. Não. Eu fiquei preocupado. Não, mas aí só na pelada. Eu olhar diferente. Eu ensinei ele um pouco a jogar ali naquela época e tal. Mas ele foi meu colega, ele era manager da base, eu era assessor de imprensa do clube. E a gente conversava bastante e o Pet é meio folclórico, ele gosta de dar umas tiradas e tal. E ele quis fazer uma graça na transmissão do jogo do Grêmio, final de semana, com o Fluminense, quando estava 3-0, e chamou o Gustavo Villani e disse: Villani, eu não sei se a gente está transmitindo um jogo do Grêmio ou do Barcelona. 2 dias depois se viu que ele estava certo, né? Que os dois tomaram uma virada histórica. Não, mas veja bem, o Barcelona não tomou a virada dentro do jogo. É diferente. Foi num jogo de 180 minutos, É diferente. pior. Não, porque aí é a regra. Tu tomar uma virada num jogo, tu ganhando de 3-0, já passou 1/3 do jogo. Né? O Grêmio foi tomar o primeiro gol 30 e poucos minutos, já passou 1/3 do jogo. Quer dizer, eu tomar 5 gols em 60 minutos é diferente do que tomar 4 em 90 num jogo que saiu 0-0. O Fluminense e o Grêmio são 0-3. Né? Isso depois, bem relatado, porque, veja só, o caso do Barcelona, ele saiu perdendo 1-0, 2-0, 3-0 e 4-0. Diferente do Coirmão. O Coirmão estava com 3-0, com 20 minutos. Inclusive, se dizia na transmissão, por alguns comentaristas e radialistas, que seria 6 a virada tranquilamente, quando, na verdade, nada disso aconteceu. Então, nós temos que ter muita cautela para tudo isso. Sabe, que eu não sou secador, viu? Não seco. Eu apenas assisto. Fico assistindo o jogo para ver como é que vai desenvolver e torcendo para que ganhe melhor. E o futebol tem mostrado isso. O jogo de hoje é espetacular. Quer dizer, o Ajax ganha fora, está ganhando em casa 2-0 e toma uma virada de um time que todos nós concordamos que é inferior ao Ajax. Né? Mas foi objetivo, foi proativo, foi pragmático dentro Ou foi aos 50. daquela partida. os últimos 50, segundos. Agora, Maurício, não pode tomar, me desculpe, o Felipe, tu não pode tomar um gol. Eu estou jogando pelo empate, está 2-2. Quer dizer, isso mostrou a inexperiência do time do Ajax, do jeito que foi o gol. Ali já tinha terminado o jogo. Eu boto 5 na frente da área, a bola não vai entrar na área. E o Ajax estava marcando 1 por 1, quer dizer, tinha 2 zagueiros marcando 2 atacantes. Maurício, já que tu tocou na questão, também quero palpitar sobre. Dentro da realidade do futebol brasileiro e o Grêmio mais próximo, eu acho que isso passa um pouco do momento que a gente passa no futebol brasileiro, que é a concentração, o espírito tático, né? O comando, muitas vezes, do treinador, de toda essa questão do vestiário, o comando de grupo. E eu acho que o Grêmio ficou um pouco desmobilizado, o Grêmio disperso naquela partida. E isso faz parte um pouco dessa inconstância que o Grêmio vem vivendo, já que a gente está comentando, avaliando o Grêmio, de que o Grêmio vem demonstrando nesse início, porque nós já estamos no mês 5 e o Grêmio efetivamente fez uma partida realmente equilibrada, uma partida que encheu os olhos, como se diz aí na linguagem do futebol, que foi contra o Libertad. Então isso demonstra... Que não encheu, Felipe, vamos lá, que não encheu os olhos. O Grêmio foi bem contra uma equipe que estava classificada, que estava com sangue doce. Que tirou um pouco aquele ímpeto, né? Sangue Aquele doce. poder de mobilização, mas assim, para... Mas foi a melhor partida, eu diria, Exato, a foi a única melhor boa partida. partida que o Grêmio fez no ano. Então, isso também tem que ficar claro, né? Para uma avaliação em termos de performance, não de achismo de resultado, de colorado para gremista. Agora está provado, né? Que por isso que nós gostamos de futebol. Que é um esporte que é único, realmente é único.
Não tem como você explicar, né? Que esses são os motivos que nos levam a cada vez mais estar trabalhando, torcendo e lutando pelo futebol brasileiro. Eu vou dizer para vocês, o Dr. Lamana Paiva e o Zac tem muito mais experiência de futebol do que eu, o Felipe também, até por uma questão de idade, mas eu fiquei impressionado quando um colega, jornalista, comentarista, disse hoje que hoje ele percebeu que o futebol não é só físico, tático, técnico e é também emocional. Hoje. Eu percebi isso um pouquinho antes. Né? É muito emocional. É mais emocional do que todos os outros. Claro, ainda mais quando é mata-mata. Ainda mais quando é mata-mata. São 2 jogos. Quando as pessoas dizem, é jogo de 180 minutos, não, isso é uma metáfora. Não é uma metáfora, são 2 jogos, eles são completamente diferentes. Tu joga na tua casa um, tu joga fora outro. O que está nos chamando a atenção é que o Grêmio tomou uma virada em casa, que o Ajax toma uma virada em casa, que o Barcelona criou um grande resultado em casa e não soube uma equipe experiente. O Ajax tu livra, tem muitos jovens, tem muitos jogadores novos que estão pela primeira vez disputando. Mas o Barcelona não, o Barcelona está rodado, está cansado de ganhar, está cansado de disputar, etc. E fica fora. Quer dizer, em tese se falava muito nisso, Felipe, o Grêmio, e por isso que eu digo que eu não concordo com o Renato, não estou aqui querendo desmerecer nenhum time. Mas, quando é o melhor futebol do Brasil, mas que futebol do Brasil? Como futebol do Brasil? Quem apresenta um futebol que a mim agrada é o Cruzeiro, porque o Cruzeiro mantém resultados, mantém conquistas e mantém campanhas. O Cruzeiro foi campeão lá ano passado da Copa do Brasil, quer dizer, é uma competição recente. Foi campeão mineiro, o Grêmio foi campeão gaúcho. O Cruzeiro é líder de ponta a ponta da Libertadores, perdeu uma única partida no Campeonato Brasileiro, no ano. Quer dizer, esse é um futebol futebol objetivo, é um futebol que marca bem mais, mas é um futebol ofensivo. Faz gols, joga... É um futebol que tem qualidade individual. O Cruzeiro tem peças individuais para nível do futebol brasileiro qualificadas. Não tenha dúvida, está entre os 3 melhores grupos, elencos do Brasil. Mas tem mostrado o resultado. Eu acho que o Grêmio tem um bom grupo, não está entre os 3 melhores grupos, não está. Tem um bom grupo de jogadores, mas o Grêmio está muito em cima da bagagem de 2 anos atrás, né? Quando o Grêmio estava no seu grande momento. O time do Grêmio era bem melhor. Jogadores na individualidade que hoje estão muito mal, que digo mais, que estão mal há mais de ano, lá atrás, em 2017, estavam no auge das suas carreiras. E hoje ninguém discute a reserva do Luan. E o Luan é reserva para um menino que está chegando. O ano passado já pegou esse embalo de 2017 e esse ano caiu mais ainda em termos de performance. Aí o grupo, as reposições... Eu acho que tem um termômetro, já que a gente está falando e analisando o futebol do Grêmio, o termômetro é o Maicon mesmo. O Maicon, eu acho que é um excelente jogador tecnicamente, mas fisicamente, para cumprir a função que ele faz, ele já não dá o ritmo que ele deu para o Grêmio há 2 anos atrás. E esse jogador, para mim, é reflexo dessa queda. É um jogador hoje instável, apesar de ter qualidade técnica. Eu ouço algumas pessoas dizerem, desde o ano passado, que quem dita o ritmo do Grêmio é o Maicon. E essa semana eu ouvi de um conselheiro do Grêmio retrucando essa frase, dizendo, olha, as pessoas dizem que é o Maicon, só que o Maicon segue em campo, quando ele está com a bola ele está relativamente bem, e o Grêmio está sem o Luan. E sem o Luan, o Grêmio não se encontrou ainda na temporada. Sendo que o Luan é a peça mais importante, não o Maicon. Mas o Maicon se destacou justamente no período em que estava com o Arthur, no período em que estava com o Ramiro, olha só, Ramiro, e no período do Luan. E hoje está um pouco prejudicado. E um detalhe importantíssimo que também podemos conversar, não sei se eu estou certo ou não, mas contenção de bola não ganha jogo. Entendeu? Contenção de bola não ganha jogo. Vamos entrar, acho que a gente já vai passar para o segundo plano, que o Zac colocou ali a questão do Barcelona, questão do próprio Ajax comparado com o Liverpool e com o próprio Tottenham. Eu acho que isso aí é o espelho atual do futebol e a gente pode se basear pelo próprio Inter. Eu não quero comparar, mas eu quero falar do plano tático, da vitalidade, do preenchimento de espaço, de um time que está 100% atento ao jogo. Ontem o Inter, eu não sei se tu vai falar do Inter, mas o Inter me demonstrou sempre estar atento ao jogo e isso é importante. O Liverpool e o Tottenham, ontem.
Eu estou falando sobre ontem. Sim. Então, assim, esse é o reflexo. O Tottenham e o Liverpool são equipes ligadas. Claro que tem individualidades boas, mas comparado ao Barcelona, que tem uma retenção de bola, um futebol muito mais qualificado em termos individuais de peças... Felipe, não tu pega então Só uma curiosidade, Zac, como é que vai ficar com o Brexit? Porque a gente tem 2 ingleses decidindo agora a Liga dos Campeões da Europa. Eles seguirão disputando o Campeonato Europeu fora da União Europeia? E a final vai ser em Madrid, né? Madrid. No estádio do Atlético. No campo, no estádio do Baita Atlético. estádio. Que estádio maravilhoso. Tá. Mas são times que se prepararam. Mas voltando ainda aqui, tu tem que ter efetividade, você tem que estar atento, você não pode dispensar, de ficar sem atenção em nenhum momento. Imagina o Internacional se essa partida de ontem fosse a vitória dele para ser o campeão da Libertadores. Não tomaria o gol. Não tomaria o gol. E olha a forma como tomou Não o tomaria gol. o gol. Que coisa impressionante, né? Não, é o jogo que te permite tomar. Permite o goleiro falhar. É o jogo, quer dizer, é a tal da desatenção dos últimos 5 minutos. Isso, né? que não pode. Como é que o Ajax toma um gol aos 40, aos 50 minutos na sua casa, Sim. Né? Que o empate leva para a final? Aí sim. Isso eu não permito, isso eu não compreendo. Ontem, numa falha individual. O gol que o Ajax sofreu não é uma falha individual, é uma falha coletiva. Que entrou uma corrente de vento, atrapalhou o longo. Ok. Mas tem uma questão, Zac, foi individual de um atleta, vamos pegar, não do Lomba. De 2. Mas no plano tático, aí tu quer dizer da zaga... Não, digo de 2. Porque a falta que foi feita não precisa fazer uma falta no final do jogo. Mas aí a gente já está falando em 60 segundos. Mas a falta foi 50 segundos. Ainda. É isso. Foi depois. Não, antes. Mas isso foi lá no meio. Mas é isso que eu quero dizer para o Zac. O que eu quero dizer é que uma desatenção pontual de um atleta, porque eu quis aqui qualificar... A zaga estava meio bagunçada também. Eu quis qualificar o desempenho do Inter, que eu achei o desempenho do Inter muito equilibrado. É muito, né, ele foi uniforme. O Inter sempre me pareceu ligado ontem no jogo, atento, né, bola de profundidade, passes rápidos. Principalmente, eu acho que no ritmo de um jogador que eu sou fã, que é o Nonato, apesar de ser um jogador novo, ainda ele não está 100% pronto, mas é um jogador promissor, um jogador que dita um ritmo moderno, dita um ritmo que cobre os dois lados. Então eu falei mais desse equilíbrio. Para mim, o Nonato, para mim ele já deve estar... Eu posso estar errado. O time vai se ajeitando durante a competição. Tá? Nunca o time que começa é o time que termina. Nunca o time de janeiro, o time de julho, o time de dezembro. E muito menos numa Libertadores, o time da primeira partida é o time da final, se tu chega na final. Ainda mais agora, que é espalhado o ano inteiro. Mas eu acho assim, o Nonato começa... Ter o seu lugarzinho. E ele vai dar o equilíbrio ao meio campo. Isso eu acho que é fundamental ontem. Então o Patrick bailou para vocês. Se machucou, não é isso? Não, então, mas tem circunstâncias, aí que viveu muito futebol, circunstâncias que acabam mudando. Exemplo, o Patrick se machucou. Já não joga domingo. Já entra uma possibilidade do Nonato. E o Nonato, a gente vem acompanhando que ele tem qualidade, principalmente. Ele traz algo que é fundamental, o equilíbrio. Ele joga em todas as áreas do meio-campo e o meio-campo é fundamental. Essa é a minha crítica ao treinador. Felipe, ele domina, ele tem domínio de bola, ele sabe cadenciar o jogo. Nós sabemos disso. Ele sabe avançar, ele sabe passar. Nós sabemos disso. Ele sabe desarmar, mas por que ele é avançado. Por que ele não joga? Aí que tá, acho que estão preparando a mesma coisa do Sarrafiori. Acho que tem. Mas aí é uma outra avaliação. Parece um pouquinho. Não, aí é uma outra avaliação. Aí vamos tentar entender o critério. O Internacional joga contra o Flamengo. O D'Alessandro faz um grande primeiro tempo. É jogador para 45 minutos, ok. Sai, entra o Sarrafiori, começa lento e termina muito bem. Termina em alta. Isso. Aí eu vou jogar contra o Palmeiras, que é, em tese... Pode não ser verdadeiro, mas em tese é o melhor time do Brasil, o campeão brasileiro. Vou jogar em São Paulo, casa cheia. Quem é que tem que sair jogando? O D'Alessandro. É o Cascudo? É o Cascudo, é o experiente, é o malandro. Por que eu vou rifar o menino? Porque o menino ele vai ficar... Porque o D'Alessandro não vai jogar 90. Se eu estiver ganhando
primeiro tempo, e eu até posso botar o Paredes no lugar do D'Alessandro para fechar mais. Se eu estiver perdendo, eu vou botar ou empatando, eu boto o Sarrafiori para ir para o jogo. Mas aí o treinador bota o Sarrafiori, que não está emocionalmente, aquilo que nós falávamos, pronto. Não está pronto, bota a jogar. Mas não botou para tentar medir, para ver se ele não estava pronto? Não. Pega o exemplo do Grêmio. Matheus Henrique faz, mas o Matheus Henrique está jogando. Ele jogou 10 partidas no Campeonato Gaúcho. Ele jogou os granais do Campeonato Gaúcho. O Sarrafiori não. O Sarrafiori tinha que ter jogado contra o Imoré, contra o Novo Hamburgo. O Sarrafiori tinha que jogar contra a Chapecoense. Ele era reserva do mas Inter, aí vai entrar. Esse é o critério. A mesma coisa com o Nonato. O Nonato vinha bem. Vocês, mas ele foi expulso no Grenal. Aí o Grenal tomou castigo. Aí tu pune o clube. Ele foi expulso pela imaturidade, pela inexperiência, que isso se adquire com trabalho e com conversa. Com trabalho e com conversa. Aí é conversa, mas não punir campo. Não punir campo. Aí tu tira ele nunca mais entrou. Aí botaram o Camilo. Não, e não era a segunda opção. Ele virou terceira opção. Terceira, exatamente. Quer dizer, esse critério, aí ele vai lá ontem, que por mais que tu seja experiente, tu sente um jogo lá em Buenos Aires contra o River, e o guri foi como se estivesse jogando no Beira-Rio. Foi como se estivesse jogando no Beira-Rio. Ele dando o equilíbrio. No momento que o Dourado, que ainda tu vê que tem um desajuste dos dois, no momento que o Dourado tiver esse acerto com ele, e é com jogos e com tempo, o Internacional vai ser resolvido o seu problema. O Internacional vai ter um meio-campo equilibrado. Vai ter um meio-campo com qualidade, com trabalho de bola, com saída de jogada e com qualidade. E com a transição que tanto se fala no futebol hoje, com essa transição rápida que ele tem velocidade. Que nós não tivemos contra o Palmeiras. Nós tivemos controle de bola. Mas aí tu tocaste numa questão que aí é a oscilação do Odair. O Odair não tem a convicção, ele não dá continuidade às escalações dele. Esse tal do rodízio que ele oscila tá demais. Por quê? Entrou a questão, por que não deu continuidade naquilo que deu certo? A partida contra o Flamengo foi muito boa. Foi A participação do D'Alessandro centralizado depois de muito tempo. Só joga ali. E aí tu viu os dois volantes posicionados e a linha de três centralizada. D'Alessandro na frente dos volantes. Aí é diferente. Atrapalha o Nico deixando o Na ponta do losango. Ele não pode marcar lateral. O D'Alessandro tem que ser marcado. Aí eu boto no Grenal o D'Alessandro para marcar o Cortez. Eles estão de sacanagem. O D'Alessandro tem que ser marcado. Ele joga na ponta do losango, ele é um jogador de qualidade. Ontem não tinha o D'Alessandro, mas com o Nonato, tu viu que os laterais vinham e tinha jogada pelos lados. Tinha jogada pelos lados. Soltinhos. Contra o Palmeiras não saía. Então, essa continuidade serve tanto para o Nonato quanto para o Sarrafiori. A gente viu aí exemplos próximos. O Luan demorou 2 anos. Ele teve muita continuidade até chegar no ápice dele na Libertadores de 2017. Sim. Mas então, o Odair tem que dar essa sequência. Se ele já disse e deixou muito claro nas entrevistas e no ponto de vista dele de analisar futebol que o D'Alessandro vai ser utilizado estrategicamente, que aí é aos 45 minutos ou é aos 30 minutos, ele tem que efetivar isso e não oscilar, porque daí tu acaba punindo muitas vezes um jogador que está em ascensão, tipo o Nonato, tipo o próprio Sarrafiori. Ele tem que dar uma sequência e deixar essa sequência progredir de forma mais clara. Mas o que me assusta, Felipe, que quando ele faz o tal do revezamento, ele muda o conceito de jogo. Porque tu pode revezar as peças mantendo o conceito. Eu não tenho Nonato, bom, eu tenho o Patrick. Eu não tenho o Patrick, eu tenho o Nonato. Eu não tenho o D'Alessandro, eu tenho o Sarrafiori. Não, mas se muda. Daqui a um pouco não joga o D'Alessandro, vai jogar o Parede. Daqui a um pouco outro jogo entra o Neilton. Ontem ele jogou num 4-3-3. Mas ele jogou mais, ele jogou mais aberto. No segundo tempo ele mexeu melhor. No segundo tempo ele não, mas aí que eu quero dizer, a gente oscila. A gente jogou contra o Flamengo espelhado, com meia centralizado e na frente dos volantes. E a gente já vem para uma partida não é decisiva, porque o Inter já tinha um encaminhamento, mas uma partida importante, que te dá corpo, que te dá confiança e que te deixa pronto para chegar. Aí tu vai lá e muda no plano tático. Por que tu não dá sequência no espelho de jogo, que dá confiança para o jogador, que traz uma performance muito mais clara para a formação de opinião, para o próprio clube, enfim, deixa todo mundo mais fortalecido e ele continua a oscilar nessas questões. Apesar de o Inter ceder o empate ontem para o River da maneira que cedeu, vocês acham que ontem foi o melhor jogo do Inter na temporada? Não, melhor não foi. Para mim não foi o melhor ainda.
Eu acho que ele jogou muito bem contra o Flamengo. Aquele jogo ali foi espetacular. O Flamengo foi melhor e depois o jogo de ontem. O jogo de... Mas teve o do Aliança também. Isso, que ele jogou Mas o Flamengo, para mim, não é parâmetro, né? O Aliança não pode... O Flamengo, para mim, foi a melhor performance assim, de avaliar o futebol. O Inter ganhou, jogou bem, mas eu ainda prefiro o jogo contra o River. O que me encanta como da pegada, observador de futebol, como torcedor colorado, é esse time. Esse time é mais propositivo da necessidade, exato, e da necessidade do atual futebol, que foi o início do nosso debate. Mas contra o Flamengo tinha mais qualidade. Não, mas teve menos chance de mas gol. Daí não mas tem... o adversário é melhor. O Flamengo aqui é mais adversário do que o João. Sim, mas não dá para o time argentino, todo esse time é campeão. Time argentino. Esse aí é campeão da Libertadores, né, mas não é esse time que jogou ontem. Mas não é? Mas no final não era o mesmo? Não, estava faltando 6 minutos, 7 minutos. Sim, mas é mais... O Gajardo mesmo disse em entrevista coletiva... Jogou de sangue doce também, vamos lá. Ele jogou de sangue doce e ele disse que ele teve, nesse primeiro semestre, dificuldade em motivar os seus jogadores. Sim. Então, todo time campeão que vem e de um fracasso no Mundial é complicado. Não, mas assim, o time é campeão. Mais do que ser campeão, é campeão em um clássico local. Sim. Jogando fora de casa. Então, ali a corneta entre Boca e River zerou ali. Sim, ali e os jogadores, ele entra numa zona de conforto depois disso. Ele pensa, muito parecido, acabei de ganhar do Boca. É muito parecido, nós vamos lembrar, do Granal do Século. Quando nós ganhamos o Granal do Século, nós chegamos no céu. E esquecemos da final. E fomos jogar 3 dias depois contra o Bahia. E aí perdemos. Que não tinha. Agora tem uma questão. Não estava mobilizado. Tem uma questão que para mim faz parte dessa oscilação do Odair, que para mim eu não consigo enxergar ainda o Inter como equipe e como não. Esse é o nosso time, como se diz na linguagem de futebol. O Záquia falou uma questão. Não, contra o Flamengo teve mais qualidade, concordo. Só que não teve a necessidade. Eu vejo que a necessidade é o tipo de performance de atuação contra o River, que nos deixa muito mais próximo de competir em alto nível com a necessidade do futebol atual, que é um futebol de profundidade, um futebol de preenchimento de espaço. Hoje, todos os times, tu pega o Palmeiras, vamos pegar aqui os próximos, o Palmeiras... O Cruzeiro vem mudando isso muito, perdeu com a Arrascaeta, mas assim, os meias, os ditos meias, que a gente poderia qualificar hoje o D'Alessandro, o Sarrafiori, ou o próprio Nonato, que faz uma função, faz essas duas funções, são os meias, né, de passagem larga, que fazem a transição com a bola correndo. Não aquele que põe o pé em cima da bola e joga para o lado. Eu quis dizer, fazer esse comparativo. A qualidade é óbvio, o D'Alessandro tem muita qualidade, mas o ritmo é diferente. O ritmo é diferente. É outro jogador. Mas eu prefiro... Bota o Guerreiro ontem, é outro jogo. Mas eu prefiro o Inter jogando agressivamente para cima do gol do que recuando e tentando manter a posse de bola e etc. Foi o que ele manteve. Qual foi a posse de bola que ele teve contra o Flamengo? 65%. Não, enquanto o Palmeiras também. Também. Enquanto o Palmeiras não deu um chute agora. Quais os bons jogos do Internacional? Quando ele foi propositivo, quando ele foi para cima, quando ele fez marcação alta, ele botou o adversário no campo. Contra o Palmeiras, o Internacional tinha a bola. Palmeiras, vamos combinar, o time do Filipão, velho. É a cara do Filipão. Cara do Filipão. Trabalha a bola parada, o que o Internacional não trabalha. O Internacional não trabalha. Todos os escanteios do Palmeiras são perigosos. As laterais todas do lado direito do Marco Rocha é perigosa. É jogada, é trabalho. Ele fazia isso, cansou de fazer com o Jardel e com o Paulo Nunes. Trabalha a bola parada, todos os escanteios. E o Internacional tem uma zaga alta, o Internacional marca bem, o Moledo é excepcional na bola aérea, nas duas áreas, e todas foram perigosas. Né? Isso é o Filipão, quer dizer. E ele deixa a bola, ele dá a bola para tu jogar. E o Internacional tinha a bola contra o Palmeiras e não sabia o que fazer. E toca para o lado, toca para o lado, toca para o lado. Ontem não. Ontem mudou. Ontem o Internacional era propositivo. Claro que o River veio para cima, mas mesmo no jogo contra o Palmeiras, quando o Palmeiras tomou a iniciativa no início do jogo, o Internacional ficou atrás acuado, ele não ficava com a bola, ele não sabia sair jogando. Eu acho que aí, o Felipe, que há esse nosso entusiasmo pela partida de ontem, porque pela primeira vez no ano eu vejo um caminho de, bom, o Internacional está tendo uma formatação.
Isso, está O Tarsal está tendo uma formatação. É. Tá? O Tarsal tinha esquema de jogo, mas não era assim uma coisa que era visível. Tu não tinha uma triangulação, tu tinha muito na individualidade de jogadores. Um time que marca bem, um time com uma disposição impressionante na entrega dos jogadores, isso é muito mérito do Odair, mas não tinha que se vem cá, eu preciso de uma qualidade, eu preciso uma passada, eu preciso de uma jogada de aproximação. Quando chegou o Guerreiro já mudou. Tu junta Nico, Guerreiro e quando está jogando o D'Alessandro, tu bota 3 jogadores que sabem jogar. Não, tem retenção de bola e tem distribuição de bola. Tem qualidade. Tem qualidade, só que Aí não muda. te dá. No Beira-Rio dá, porque existe esse estado anímico, o estado casa, enfim. É isso aí, Tu consegue abafar. Mas, aí o Lamana Paiva colocou uma coisa interessante. Contra o Palmeiras, nós demos um chute a gol. Só que, anteriormente ao jogo do Palmeiras, se tem essa formação de opinião, não. O Inter é um time só reativo. O Inter deixou a sua escola de ser um clube propositivo, porque, historicamente, nós somos da escola do Flamengo, do Cruzeiro, de São Paulo. Um time propositivo, um time de qualidade. Nós sempre fomos campeões com grandes times. Claro. Nós não fomos campeões com bola de escanteio, nós sempre foi com academia de futebol. Então, o que eu quis dizer com isso? Eu quero fazer uma relação com o que tu falaste e concordo contigo. A questão de que o Inter, ultimamente, tem sido um time agressivo, um time que agride. E a gente tem que tomar cuidado. Ultimamente, Ultimamente, quando eu digo 2018, 2018 que nos trouxe a Libertadores, foi um time reativo, um time de agressividade, bola de profundidade, cruzamento na área. Nós éramos de bola de profundidade e Damião na área. Era essa a nossa jogada. Tinha uma outra 2018. referência também. Agora, Felipe, menos qualidade. Mas, Felipe, nota bem o seguinte: quem éramos em 2017 com um plantel sem dinheiro, sem absolutamente Mas gastando nada, a rodo em sem 17, futebol. Não, mas aí é um outro tipo de avaliação. Mas aí que o time... Nós estamos falando de Záquia campo. Já foi vice de futebol, conhece futebol, tu também, Felipe, tudo. E aí eu pergunto para vocês, como é que tu forma um time? É de um ano para outro ou é de 2, 3 anos? Não. E aí, olha aqui, nós estamos tirando leite, cara, pelo plantel. Eu não concordo. Não concordo Mas- também mas- nessa porra. Mas o Eu acho plantel que é a melhor gente- que o do ano passado. Claro que é, mas ele pode... Mas usou o centroavante. O time é exatamente igual. Mas o centroavante, só esse O centroavante time- já faz muita o- diferença. A base é a mesma. Não. Os 10, Gente. dos 11, os 10 eram titulares. De do mas vocês 2017, eles são Gente, oriundos de não, 2017. não, quem só um é que pouquinho, fez o vocês estão trabalho botando o pro Nonato, Nico? já Olha são aqui. 2 mudanças. Não estou botando o Nonato. Olha aqui, O Nonato, a partir de hoje, a partir do jogo de ontem, passou a ser. Até então não era titular. Sim. Era Dourado, Edenilson e Patrick. Quem era o meio-campo do ano passado? Dourado, Edenilson e Patrick. Olha a O diferença. Nonato que está mudando isso. Tá Então, o poderá Nonato está mudar, cavando não sei se espaço. vai O Nonato, o Sarrafiori, e quem mudou muito isso foi um tal de Nico Lopes. Não, Que o cresceu, Nico Lopes, claro, ele é outro cresceu, foi jogador. recuperado. Olha, Mas ele sinceramente, cresce no aí ano o passado, Odair, né? cara, da forma quando pegou o time, da forma como tá contratando jogadores. Aí que o não treinador são- tirou contra o Palmeiras. Eu não entendi por quê. Bom, no intervalo. aí, cara, é muito subjetivo isso. Alguém tem que explicar, né, Negrão? Alguém tem que dizer. Mas tu acha que isso aí tem explicação para isso? Não, mas por que tirou? Não está machucado. Quando eu vi, tirou, digo, bom, machucou, Sentiu alguma sentiu. coisa, cara. Sim. Sentiu, tem que tirar. Não. Não, ele ok. jogou intenso contra o River. Entende? Entendeste? Onde É tu não, isso que eu onde tu não teria. Eu não precisava. Não, entende? onde não foi um recado teoricamente pra tu ele? não teria a Mas, necessidade. mas eu não posso, Não veio o quê? prejudicar o clube. Claro. Eu não posso punir o clube. Este Daqui jogo... a pouco não foi o recado, ó, tu não vai ficar no Maurício, eu carteiraço. estou jogando contra o Palmeiras, que em tese é um adversário direto para a ambição do título, correto? Não é a Chapecoense. Estou jogando com o Palmeiras, é jogo de 6 pontos. Quer dizer, está 1-0 e está um jogo pau a pau. Está no detalhe. Como eu tomei um gol, no detalhe eu posso fazer. Esse é o jogador mais obtuso, é o jogador de mais objetividade, e um jogador que chuta. Aí eu tiro o jogador e entrou quem? Me ajuda? O Parede? Entrou o Parede. Parede. Entrou Parede. Eu digo, pô, o cara sentiu. Não, aí o Tassal começou a ter a marcação. O Parede acompanha a lateral. O lateral do Palmeiras não veio mais. Do outro lado tem treinador. Né? Deixa eu mandar alguns abraços aqui para os nossos telespectadores. O Adair Vasconcelos Miller é gremista, mas está nos acompanhando e diz que hoje não vai dar mole porque vão tomar Formen. Então está resolvido, hoje está tudo certo. Formen azulzinho também, Ganha. frasco. Hoje o Grêmio ganha fácil. Eu também acho. Tá nos assistindo o Vitor Grumberg, que trabalha lá no Patrimônio do Inter, é conhecido nas horas vagas como neto do Lauro Quadros também, grande figura que participa com frequência aqui. O Arturo Roberto Borges, que trabalha, acho que trabalhava na segurança do Inter, também está na nossa audiência.
O Evandro Lunardelli está dizendo que está na audiência. Um abraço para o Nando Záquia e ao Felipe. O Mauro Meneguzzi também registrando a audiência aqui no Facebook, facebook.com/Luiz Carlos Reck. Já tem 18 minutos de bola rolando na arena. O Grêmio está embatando 0-0 com a Universidade Católica, resultado que serve. O Grêmio em campo, para se ter uma ideia. Paulo Vitor, Léo Gomes, Jeromel, Kahneman e Cortez. O Kahneman já recebeu o cartão amarelo, mas ele não estava pendurado. Então, não será desfalque na próxima fase, pelo menos até o momento, caso Se não o Grêmio... tomar o segundo amarelo, Se não tomar o segundo amarelo no jogo. Sempre tem chance. Ali sempre tem chance. Ali Tomou sempre tem tomou chance. amarelo Tomou cedo. né? E de vez em quando sai um pênalti. Muito de vez em quando. Mas sai. começaram a que olhar não se agora, dá, né? viu? Começaram a olhar. O árbitro de ontem é aquilo ali. Os Começaram árbitros a olhar. serviram de exemplo para o Brasil. Eles têm que começar a olhar isso aí. Olha, o Guerreiro, ele veio, que ele se queixou do Grenal, cara, e certamente foi agarrado várias vezes e não se dá absolutamente Será nada. que o árbitro que marcou o pênalti pro Fluminense não foi já um efeito das reclamações constantes contra o Kahneman? Ah, Maurício, isso ali... O Guerreiro foi... Isso o VAR avisa. O VAR avisa. Que Diz, VAR? olha... Que VAR, Não, cara? não, no Grêmio Fluminense. Sim, esse o VAR VAR avisa, aí- diz, olha, tá segurando. Não, mas se o VAR avisa que tá segurando, tem que marcar na hora. Mas às vezes é um lance que não vem a bola em ti. É um lance de área que não vem a bola, ele não dá. Mas se puxou, é pênalti. Mas e adianta, para um pouquinho, e Aí ninguém adianta dá. comunicar, Se a bola não Záquia? vem na direção do Záquia, cara- E adianta comunicar lá de cima? Não, mas aí ele prestou atenção. Sim. Porque do pênalti do Fluminense ele vai direto. Ele não. Ele já não tá de hesita, olho, ele tá marcando, Ele tá cuidando, Mas cara. daí não precisou do VAR. Não. Agora, o Grenal, aquele Grenal que foi avisado quando o André deu uma cotovelada no Moledão. No Moledo. No Moledo, foi avisado. O árbitro aí foi arrogante, prepotente. Não, ali entra a Ele não- administração aqui, ele- porque olha a aqui, arbitragem gaúcha Felipe, tem a administração. Tu só pode O errar Carlos uma vez e Simon reconhecer, passou- duas vezes não. O Carlos Simon passou anos gerenciando empate de Grenal. Aí entra já um pouco a questão local. Os árbitros daqui já administram, entendeu? Se fosse um árbitro mais rígido, puniria. Não, mas Pois é. antes era o Grêmio, quando tava perdendo, que pedia Não, árbitro de esse fora. assunto Agora está tá perdendo, pedindo isso aí também. já é um folclore também, isso aí já é um tom de corneta. Isso aí Mas o Grêmio parou de pedir árbitro de fora, né? Tá ganhando. Não, o Grêmio não ganhou. Não, ganhou o campeonato. Performando na segunda divisão, pegar o scout aí, tá de igual para igual os Grenais, para quem não tem, entendeu? É pouco, é pouco. Ultimamente tem sido. Não, tem, isso aí é folclórico, já entra na seara da corneta. Eu acho que o VAR tem que ser. É um instrumento que vem mudar o futebol. Esses agarra-agarra que tem, o Tassal também, o Cuesta de vez em quando também faz, o que não faz com mais frequência, isso hoje vai começar a ser marcado. Porque agora os primeiros marcaram, os outros começam a ficar na obrigação. Porque até então estava tudo pipocando. Aquele lance do Felipe Melo no Moledo, aquilo é pênalti aqui na China, no Japão. Qualquer lugar, Em qualquer claro. lugar. É, isso em aí. qualquer lugar. Agora já vão marcar o Felipe Melo no próximo jogo. Não, mas daí os caras não pedem o VAR. É É. isso que eu não consigo entender. E aí quem é não que pede o pode, VAR. o jogador pode pedir? Não. Não, tem que ir lá de cima. Aí não adianta Na o pior árbitro das é hipóteses- mais autoridade e ele não admite. Na pior das hipóteses, nós estamos dizendo que é um lance discutível. Não, mas então pede. no caso do VAR, no caso esse específico que você citou, do Felipe Melo, o árbitro de campo olhou o lance, porque ele estava olhando para a área, ele deve ter olhado Mas o lance. ele não identificou. E disse Ok. que não foi nada. É. O árbitro do VAR, ele tem autonomia, porque era dentro da área, de dizer, Para o dá jogo, uma olhada, para. dá É uma isso aí. olhada no vídeo para ver se não marca É isso aí. pênalti. Então, o árbitro dos lá de dois. cima, e quando eu falo o árbitro lá de cima, na verdade, são três lá em cima. Sim. Então a gente está falando que quatro Três- árbitros analisaram e várias não deram câmeras, pênalti. né? Com várias. Não, Maurício, Então, aí... até não vou dizer quatro, porque tem um que é só para impedimento. Então, três árbitros olharam e não deram pênalti. Então, assim, eu Não concordo. deram, não é pênalti, não deram nem como lance duvidoso. Mas Não, aí mas é que, porque- Záquia, aí é que tá. O VAR, ele só influencia se ele entende que é um erro claro. Se ele entende que o árbitro de campo está cometendo um erro claro. Critérios. A gente não tem a cultura ainda dos critérios. Se tu pegar os jogos da Champions, todos os gols são avaliados pelo VAR, independentemente da situação de campo. Vou só Onde te- quero chegar? Onde quero chegar? Vou só te interromper porque tem gol do Grêmio. Não é uma notícia boa para ti, mas enfim, gol do Grêmio 1-0. Siga, O Felipe. gol de Felipe. Então, Vou buscar aqui quem marcou o gol. Foi marcado agora. então assim, para concluir essa questão, a gente Alisson marcou. ainda o futebol brasileiro, a cultura brasileira, não se tem critério. Porque se tivesse critério... Sabe como é que funciona o critério do VAR aqui, que é uma tecnologia que performa bem na Europa?
na questão da pressão, é a mesma ainda. Só se pede o VAR quando tem o bolo de 3, 4 jogadores ou o capitão incisivo cobrando a questão do lance que ele achou duvidoso. E não existe critério, porque se houvesse critério, o avaliador lá, o que está na tela, ele poderia ver. Porque o que me chama a atenção, me permite, Damana, eu vi Atlético Mineiro e Avaí. 2-1. Aí o Betão fez, do zagueiro do Avaí, fez o gol do empate, o juiz deu o gol. O juiz do campo deu o gol. Todo mundo vibrou, os jogadores vibraram, os jogadores do Atlético não reclamaram. Aí o VAR disse, opa. E parou. O VAR decidiu que tinha a mão do Betão, que de fato bateu na mão. Sim. O juiz não foi, é isso que eu não entendi. Não, é que assim... Por que ele não tem que olhar na TV? Não, eu vou te... Então o VAR está mudando a opinião dele sem ele olhar? Não, eu vou te explicar esse isso caso que eu não porque consigo concordar. Esse caso o Gaciba deixou bem claro numa palestra antes do Campeonato Brasileiro. Lances como impedimento e bola que bate na mão do atacante não é um lance... Do atacante. Quem está marcando o gol. Porque o Betão é zagueiro. Não, do time que está marcando o gol, porque ele que estava atacando naquele momento. Se bate na mão do sistema ofensivo, o juiz não precisa olhar porque não é uma interpretação. Não há mais a interpretação quando é o atacante. Se bateu na mão. Se bateu na mão, invalida o lance. Assim como se está 1 centímetro à frente, o juiz não precisa olhar. Lance de mão do ataque, não precisa revisão do VAR. Não precisa o juiz revisar na telinha. O VAR nem decide nada, ele só avisa. O Záquia, a bola bateu na mão do Záquia. Foi o que aconteceu no gol do Flamengo, por exemplo, que anularam contra o Inter. Bateu. O árbitro de campo, o Inter achava que o jogador estava impedido, não estava. Só que o VAR avisou, a bola bateu na mão do 44. E o árbitro só repetiu, a bola bateu na mão do 44, acabou. Pronto. Agora, Porque não são lances interpretativos. Sim. A bola, quando bate na mão do atacante, não é interpretativo, não vale, não pode, em hipótese alguma. Mas vocês acham que tudo aquilo que depender do homem, do ser humano, isso aí vai dar resultado positivo? Falo isso por o seguinte momento. Enquanto nós dependermos de ideias de pessoas que estão lá para fazer isso, e assim mesmo nós temos o confronto, vai ser difícil de fazer. A minha sugestão, a minha ideia, Zac, seria adotar, mas talvez eu esteja até fora da casinha, o sistema do tênis. Vocês já viram? Mas é diferente, doutor. Eu sei, meu amigo, mas cada atleta tem direito a pedir 2 revisões em cada game. Mas eu mato o jogo. Mas a questão ali é a máquina que faz, aí não tem o ser humano. O Ajax não perderia hoje. É o justo. O Ajax não perderia hoje. É o justo, cara. Não ia tomar gol, então senão não ia empatar ontem. Porque se eu posso pedir tempo, eu posso pedir... eu estou ganhando o jogo, eu mando o meu jogador forçar uma entrada na área, bate no zagueiro, cai, quero o VAR. Para 2 minutos. Eu arrumo o meu jogo, arrumo meu time, esfreio o jogo, não perco. Doutor Lamana Paiva, existe uma diferença, eu concordo em parte com o senhor, mas eu vou explicar o porquê que é diferente o VAR do futebol, do entre aspas, VAR do pênalti ou do vôlei. Quando é no tênis, é fácil, bola foi dentro ou bola foi fora. Isso aí. Quando é no vôlei, tocou no bloqueio, não tocou, teve toque na rede, não teve. E aliás, no vôlei é diferente. No vôlei, se eu peço a revisão para toque na rede, mesmo que a bola tenha desviado no bloqueio, eu pedi para toque na rede. Se eu pedir pela coisa errada no vôlei, o árbitro pode até entender, olha, tu até estava certo, mas tu pediu pelo motivo errado, então tu não levou. No futebol, essas questões objetivas, elas já são com decisão sumária do VAR. O que eu acho que a CBF erra? A empresa que faz o VAR no Brasil é a mesma empresa que fez na Copa do Mundo para a FIFA. Qual que é a diferença? Por que lance de impedimento demora no futebol brasileiro e não demorava na Copa do Mundo? Porque as câmeras tinham um recurso 3D, recurso tridimensional, que a CBF achou que era caro e não botou no Brasileirão. Então, no Brasileirão, para revisar o impedimento, tem que parar o quadro, tem que colocar aquela linhazinha do gráfico, tem que fazer uma análise da jogada, dependendo do ângulo, não é tão bom. Quando tem o 3D, tu só aperta um botão e a máquina diz, está impedido ou não está impedido. Esse tipo de lance, essa é uma tecnologia que já existe, só que não foi implantada por custo. Sim. Assim como nós já tivemos VAR na Copa do Brasil para definir se a bola entrou ou não.
numa cobrança, no final de estadual, na final do Catarinense, se a bola entrou ou não com Avaí e Chapecoense. Esse é um tipo de lance, na cobrança de penalidades foi isso. Esse é um tipo de lance... A bola entrou e ele olhou e disse que não entrou. E achou que não entrou, porque... E, na verdade, esse é um tipo de lance que, se nós usássemos a outra tecnologia, que é a da bola, não teria problema nenhum, apareceria no relógio do árbitro se entrou ou não entrou. Tanto que na Copa do Mundo, às vezes, o jogador pedia, e o VAR, cadê o VAR para revisar? O árbitro só fazia aqui, ó, o relógio disse que não foi. Outra tecnologia o relógio não existe. depende de terceiros, não depende do ser humano, meu amigo. E por que no impedimento não se faz igual como se faz no tênis, então? Porque a Tá CBF cheio não de- quis pagar. Ah, pois é, e aí complica a jogo. Então é pra você ter emoções mesmo no futebol, né? Não adianta. O que tende a acontecer no VAR, não tende não, mas é uma possibilidade. Eu sei que daqui a pouco vai surgir algo nesse ramo. Daqui a uns, sei lá, uns 10, 15 anos, um Google da vida ou um Facebook da vida vai ter uma tecnologia de inteligência artificial que vai poder substituir o VAR. E aí a FIFA é que vai barrar ou não se entra esse recurso tecnológico ou não no VAR. Mas esse tipo de lance, de a bola entrou, não entrou, foi impedimento, não foi, seria muito mais fácil, só que aí os clubes não querem pagar e a CBF também não. É a mesma coisa que, um exemplo claro, uma transmissão da TNT, dos jogos, por exemplo, Inter e Palmeiras, tem um estilo de câmera. A Turner optou, por exemplo, por deixar a câmera central um pouco mais aberta do que a Globo. O ângulo de gravação é diferente. Então, quando você tem a imagem da Turner no VAR, é uma coisa. Quando você tem a imagem da Globo no VAR, é outra. A qualidade das câmeras, um exemplo que eu sei que vocês com certeza vão concordar comigo. Um jogo, por mais que seja transmitido pelo Premiere HD, um jogo quando era lá no Barradão, em Salvador, a qualidade da imagem era horrível. Mesmo em HD tu não enxergava nada. Faz A diferença. qualidade da câmera influencia no VAR, porque o VAR vai ter mais ou menos possibilidade de usar zoom, de usar recursos. Ontem a Fox que transmitiu o jogo do Inter, né? Exato. E apareceu muito bem do impedimento. Tá claríssimo aquilo ali. Foi um negócio bem pontual. Se tem VAR, é dado impedimento. Claro. E aí quem é que tem que chamar? Mas é o olho humano, aí tu tem que... Não, se tem, chamar. não, se tem VAR, aquele lance gerou gol. aí é O VAR o revisa VAR. tudo. O VAR pega o início da jogada até o final. Se teve qualquer mínima Sempre que ele vai em irregularidade, câmera para. lenta para saber até dar o pontapé. Como não tinha VAR ontem, né? Como não tinha VAR ontem, por isso que não É foi um marcado. lance que não é fácil de marcar. de marcar também. Não é fácil. uma a sensação primeira é que é impedimento. Um pé, meu Não, amigo. mas ele tava. Não, Tava ele bem. estava. Não, Depois ele quase tava. parado. É que quando a gente olha na TV, é uma coisa. Quando o cara tá lá no campo em uma fração de segundo para ver uma diferença de 2, 3 Não, e centímetros, até é porque o impossível. Moledo sai e ele entra. Então essa aqui tu... Mas o Moledo tinha saído antes. Saiu antes, mas saiu fração antes, de segundo. É. Mas isso aí faz parte. Todos os detalhes aí são importantes, né? Porque a gente fica numa expectativa muito grande de ter. E aquele velho chavão, a banca paga e recebe. E não É adianta. isso aí. Tu vai Paga ser e recebe. prejudicado, na outra Claro, e aí nós vamos levando. Com Não é o isso, VAR Pedro? no Campeonato Brasileiro, eu tenho pena, entre aspas, de 2 tipos de profissionais. O primeiro é o narrador, que o Haroldo de Souza tu vai te esgoelar gritando gol e aí depois anula o gol. Como é que tu grita o gol? Esse é o primeiro que eu tenho. Eu já tenho o sentimento de, pô, coitado do cara, não, é o principal momento do jogo e ele não pode narrar com emoção ou com a vontade que normalmente narrava. O segundo profissional que eu tenho pena antecipadamente é do arquivista das rádios. Como é que tu vai arquivar o gol? Porque tu não vai ter uma narração vai pegar a narração completa esperando todo o lance do VAR. Vai ter que complicado. eliminar. Essa história que a gente tem hoje de ficar ouvindo gols históricos, o VAR vai dar uma atrapalhada um pouco. Mas enfim, também é da modernidade do futebol. A gente vai para o intervalo comercial na sequência. Quero saber do Záquia, do Dr. Lamana Paiva, também do Felipe Assunção. Se, de fato, o time que eles imaginam do Inter é essa base que o Odair está usando, se o Nonato substitui o Patrick, alguns falam que o Patrick tem que ir para a lateral esquerda e tirar o Iago, outros falam que o Inter tem que contratar um lateral direito e jogar o Zeca para a esquerda. Enfim, como é que eles começam a desenhar o Inter pensando nas oitavas de final e se tem algum tipo ou algum adversário específico que eles não querem enfrentar na próxima fase. Já voltamos.
7h50 de volta com o nosso Cadeira Cativa, atualizando o que está acontecendo na Libertadores. São dois grupos que estão definindo agora a sua situação. O grupo do Grêmio, que tem o Grêmio ganhando, então o Grêmio está indo a 10 pontos, o Grêmio está passando em segundo lugar, e o Grêmio vai então enfrentar alguém dos líderes dos grupos. Vai pro pote 2. Vai pro pote 2. O outro resultado do grupo, e aí... É de certa forma uma surpresa, apesar de não alterar nada. O Rosário está ganhando. Rosário. Então, Rosário 1, Libertad 0. O jogo é na Argentina, então Rosário vai vencendo. Com isso, o Rosário chega a 5 pontos. Não muda nada. O Rosário segue fora da Sul-Americana. Está indo para a Sul-Americana a Universidade Católica. O Grêmio está indo para a segunda fase como um dos segundos colocados. E o Libertad fica com 12 pontos e aí fica na pontuação baixa dos primeiros colocados. No outro grupo que está definindo agora a sua situação é o grupo B, grupo do Cruzeiro. O Cruzeiro está empatando 0-0, vai a 16 pontos. Cruzeiro que tem a melhor campanha até o momento da Libertadores. É uma campanha impressionante da equipe do Mano. Conseguiu 5 vitórias e até o momento um empate com o Emelec. Emelec que está passando, não por mérito seu, mas por mérito do Huracan, que já está eliminado, já está fora também da Sul-Americana. O Huracan está ganhando o seu jogo por 2-0 contra o Deportivo Lara. Com esse resultado, bom adversário o Cruzeiro fica com 16, o Emelec para em 8 pontos, e o Deportivo Lara, que poderia chegar aos mesmos 8 e incomodar o Emelec, está perdendo por 2-0, então está ficando na Sul-Americana. Tu falou em surpresa, a grande surpresa da noite deve ser o Penharol eliminando o Flamengo. Grande Flamengo, que é bom do meio para frente, e só para mim. Abelão corre risco se cair nesse jogo? Já foi comentado. Eu acho que um clube como o Flamengo ser tá eliminado pelo que investiu, ser eliminado na primeira fase, mas acho que Paulo. Mas não é novidade. Mas acho que o Flamengo passa. O Flamengo passa. Tem jogadores de qualidade. O empate já serve, não é isso? O empate serve. Empate já é serve. fora de casa o jogo. Já ajuda muito. Mas o time do Penharol, vamos lá, né? muito fraco. É o futebol uruguaio, é muita vontade, isso é verdadeiro. O Flamengo foi muito mal no jogo no Maracanã e o Penharol foi bem. Mas é que o atrás, Flamengo... A situação só do grupo do Flamengo, para o nosso telespectador também ter uma ideia desse quadro. Flamengo tem 9, Penharol tem 9, LDU tem 7. O Penharol recebe o Flamengo, complicado, e a LDU enfrenta em casa o San José. São José. E o A empate? LDU ganhando, vamos lá, digamos que a LDU ganhe por 1-0, que é, o resultado básico. Vai vencer. A LDU vai a 10 pontos, saldo 1. O Penharol, empatando com o Flamengo, vai a 10 pontos, saldo 2. Então, E o Flamengo classifica o Penharol e o Flamengo tem saldo 6. Então, o então Flamengo está Flamengo classificando. está. a gente joga no empate também. isso aí. Por isso que pro Flamengo o empate basta. Vê como é Pelo saldo que ele interessante. tem. O Flamengo tem saldo alto porque tocou 6 no São José. Isso. E depois São José, uma semana depois, ganhou do Penharol de 3-1. 3-1. Quase equilibrou. Mas o Flamengo é uma equipe que está oscilando demais. Né? Uma que equipe perdeu oscila pro Penharol demais. Aí que antes. tá. Jogou grandes partidas também no Campeonato Carioca, né? Se pegar e avaliar, teve dificuldade contra o Penharol no Maracanã. Até contra... Ele fez uma partida boa fora da primeira da Libertadores. Na estreia contra o São José ganhou de 1-0 também. Foi a O estreia. Flamengo estreia ganhando do San José. Goleou os bolivianos no Maracanã. Mas Aquilo não ali teve que uma grande buscou, apresentação. O Flamengo foi relativamente bem naquele 3-1 com a LDU no Maracanã. Então foi esse jogo que eu vi. Pode ser esse jogo. E não ganhou do Penharol no Maracanã. Aliás, perdeu de 1-0. Perdeu de 1-0. É interessante. E o Flamengo contra o São Paulo foi um belo time. Um time reserva, uma pegada diferente. O DNA diferente do time titular. Aí tem o seguinte, claro, eu falei, o telespectador está pensando, é óbvio que a LDU vai ganhar do San José. Não é óbvio. Não é tão óbvio, porque o San José empatou com a LDU no primeiro turno, óbvio que era mando do San José, por 3-3. Então, foi um jogo... Foi um jogo bem equilibrado aqui. Mas a tendência é essa aí. A LDU ganhar, né? E classifica. Ela ganhando, classifica. E outra, é outro campeonato a partir das eliminatórias. Vamos parar com a conversinha da boa campanha. É bom decidir em casa, é bom. Ajuda sim. O Cruzeiro fez, acho que 2018 ou 2017, Maurício, me ajuda, a melhor campanha agora, o próprio Mano. Não, foi 2017, eu acho, né? Ou 18. Melhor campanha o Cruzeiro fez.
Em 17, a melhor campanha foi do Atlético Mineiro, não? Com o Roger. O Roger faz 2 anos seguidos a melhor campanha. Uma com Não, o com o Palmeiras. Palmeiras, então. Uma com o Palmeiras em 17 e Exato, 18 com o Palmeiras. Galo. Então tu pegou aí o exemplo do brasileiro, não sabia se era humano com o Cruzeiro, e foi eliminado logo em seguida. Então, isso aí, ó. Isso não tem. Depende do relativo. adversário, não é? Se tu começa a pegar Godoy Cruz, aquelas coisinhas, tu vai ganhando fôlego. Agora, daqui a um pouco, o Internacional pode pegar o River. Né? Pode, de novo. Aí é outro jogo, não é o jogo Pode de de ontem. novo, né? É outro adversário. O River é o segundo do grupo, vai pro pote 2, e aí é outro adversário, é tradição, é camiseta, é estádio. Aí Mas também tem aquela questão, Zac, é daquele time, pega o próprio Grêmio. Remou, tava para não se classificar e classifica. Pô, ganha um fôlego, ganha um estado emocional já diferente, isso já muda. O Boca foi campeão uma vez assim, né? Ele foi o River. O River foi o último Boca- classificado. o Boca teve a melhor campanha. E o River era pior. O River era pior. 2015, onde nós isso aí. fizemos uma excelente campanha Foi. e foi um excelente futebol de performance e nós não chegamos. Chegou o River, que foi o último. Né? Para deixar claro, hoje o Internacional tem uma das melhores campanhas, é um dos melhores primeiros colocados. O Cruzeiro já está à frente do Inter pela pontuação, 16 pontos, já fez mais pontos que o Inter. Se vencerem, Libertad pode passar o Inter tá pra que não está 15. ganhando. Que está né? perdendo a cidade, deve terminar em terceiro. Terceira melhor campanha. E o Palmeiras pode passar também o Também. Inter. O Inter, joga na fora, pior das né? hipóteses, fica em quarto. Dos 16. Na pior das hipóteses, é o quarto. Vai ficar Cruzeiro e eu acho que Palmeiras segundo, Internacional terceiro. Aí vem o seguinte, para deixar claro para o telespectador. Não existe mais aquele sorteio dirigido de o primeiro pega o 16º, o segundo, o 15º. Isso não existe mais, é um sorteio. Qualquer segundo colocado pode pegar qualquer primeiro colocado. O Inter terminando com a 4ª melhor campanha, que é uma possibilidade. Terceira ou 4ª melhor campanha. O Inter não decidirá no Beira-Rio os confrontos até a semifinal, se enfrentar o Cruzeiro, se enfrentar o Libertad, se o Libertad ganhar, e se Ou enfrentar o Palmeiras. Isso aí. Somente estes 3. Por que eu falo até a semifinal? Porque a final é jogo único, é fora de casa, é campo neutro. Não influencia nada. O confronto, aí vem uma questão que é interessante. Os primeiros colocados recebem uma numeração de 1 a 8. E os segundos colocados de 9 a 16. Então, mesmo que daqui a pouco o Atlético Paranaense, que é líder do seu grupo, mas tem 9 pontos. Mesmo que ele seja o líder com 10 e ele enfrente o segundo colocado, que fez 12 pontos na primeira fase, não interessa. O Atlético é dos primeiros colocados, está na primeira numeração, e os segundos colocados estão na segunda, vão definir sempre O fora. Atlético quer dizer que ele pode pegar um que tenha feito mais pontos Sim, do que... pode Sim, pegar um segundo Ver que fez como mais é que é pontos o primeiro. critério, né? Depende do Mesmo, grupo. né? mesmo que não nas oitavas, pode ser nas quartas de final. Os primeiros colocados ficam com numeração de 1 a 8 e os segundos colocados de 9 a 16. Se o 1 enfrentar o 5, o 1 decide em casa. Se o 1 enfrentar o 2, o 1 decide em casa. Se o 15 enfrentar o 16, o 15 decide em casa. Então fica bem claro também como é que é esse desenho. Por falar em desenho, o desenho de vocês do time do Inter, que ficou pendente antes do intervalo. Vocês acham que o Nonato já é titular do Inter? O Iago, as críticas que vocês veem Fez uma a boa ele. partida ontem. Pois é. Fez uma boa Não, O partida. vem Zeca crescendo. também está Quem fazendo. que fez? O Iago? O Iago fez. O Iago vem crescendo. Ambos Os dois laterais. laterais. O Zeca cresceu muito nas duas últimas. O Zeca vem crescendo de jogo a jogo. E o Iago, cara, nós temos que parar de... Nossa, que eu digo... As pessoas que criticam, eu não critico, mas ele é um bom lateral, é um guri novo, da base, nós temos que investir nele. Ele aos poucos vai se preparando para chegar lá. E eu não abro mão para as finais agora do Nonato. Mano, eu digo o seguinte, o futebol é detalhe, no meu entendimento. O Iago tem força, tem velocidade, tem potencial, ele tem uma condição física exemplar, vai e volta, vai e volta. Só que tem que trabalhar. Né? Aí que eu tenho uma certa discussão com a atual comissão técnica do Inter. Eu acho que se trabalha jogada, se trabalha detalhe. Pega o Nonato, ensina a bater lateral. Ele não sabe bater lateral. É bobagem, não é bobagem. Iago, Toda lateral, o Iago, toda lateral que ele bate é contra-ataque. Toda a que ele bate é na cabeça do adversário. E aí vem o contra-ataque. Quer dizer, a lateral hoje, o futebol cada vez mais marcado, cada vez mais com menos espaço, ela passa a ser uma jogada.
Ela passa a ser uma Quantos jogada. gols é originário da lateral? O Dudu não fez um gol contra nós, no jogo contra o Palmeiras? Sim, foi. Por um mero detalhe. Uma bola lateral, ele cabeceou sozinho. O Iago, ele vai bater a lateral, ele bate na cabeça do lateral adversário e sai a jogada e vem contra. Quer dizer, isso é treino, isso tem que pegar alguém, dentro de uma comissão técnica que tem 85 pessoas, tem que pegar alguém e dizer, olha, fica batendo lateral, fica batendo lateral, fica batendo lateral. Fica batendo lateral, porque ele tem todo o potencial. Ele é um jogador que ainda peca um pouco na finalização, no cruzamento, mas ele aparece, ele mete a cara, ele não se esconde, ele vai. O Zeca estava com essa dificuldade. O Zeca sabia que estava num mau momento e o Zeca não estava se expondo. O Zeca não ia na bola certa. Quando ia, dava o tapinha para o lado. O jogador, quando estava jogando o D'Alessandro, sabia disso, se aproximava para receber a bola, para tirar a responsabilidade dele. Agora, faltava confiança. Faltava. Nas duas últimas partidas, ele fez uma bela... Ele já tinha feito um bom Grenal. Ele, contra o Palmeiras, ele foi muito bem. Marcar o Dudu... Contra o Flamengo, ele foi bem. O Flamengo também ele acho. E ontem ele foi bem também. Ele já tá começou crescendo. a pegar confiança. Ele está aparecendo. Daqui a pouco vai começar... Ele está voltando a ser aquele Zeca do antes. É isso que nós precisamos. E agora é só burilar, só polir mais esse Iago. Vocês vão ver que ele vai ser um grande lateral. Ele tem o cacuete de lateral. O esses detalhes... O Maurício fez uma pergunta e eu, como torcedor, tenho... Todo torcedor entende muito de futebol. Então, eu acho que o Nonato seria o jogador central nosso no esquema de jogo que, para mim, é compatível com a característica do Nonato. Nós não temos... É bonito ver o D'Alessandro jogar, enfiar uma bola, ele tem aquele lance... Ele ainda é o craque. Ele tem potencial. Mas eu ainda vejo, para competição, para necessidade de competir, eu vejo o Nonato naquela linha de 3, eu jogaria... O time está definido, os dois laterais que nós temos, Iago e o Zeca. Os dois zagueiros, Moledo e Cuesta, Dourado e Edenilson. Aí vem o detalhe, linha de 3, Nico Lopes na extrema-direita, Nonato centralizado, Patrick e Guerreiro. Tu acha que o Nico Lopes tem que ser na extrema-direita? Tem que ser, foi onde ele rendeu melhor em 2018. Eu estou me pegando aquilo que eu assisti. Aquele pé esquerdo dele é... Para entrada Mas ele primeiro. faz a diagonal, muita competência. Faz a diagonal. Então, assim, e acho que estrategicamente o D'Alessandro sendo usado... Felipe, eu tenho uma dúvida. Eu acho que tu vai ter um time que vai tomar pouco gols. Tá? Com Dourado, Edenilson, Patrick e Nonato. Falei Patrick? Ele botou o Patrick. Não, mantém o Patrick. Eu acho que tu vai mantei. tomar pouco gol. Agora, eu tenho dúvida na chegada. O Nonato não tem ele não tem a bola longa, ele tem a qualidade da bola curta, da bola lateral. E o avanço. Eu acho é que atrevido. Eu já faço o time um pouco diferente. Eu boto o Dourado, boto o Edenilson firmando um pouco mais e ele mais no lado. Ele quem? O Nonato. Também. Na função do Patrick. Porque o Patrick, assim, eu até entendo o Daí. Ele dá um equilíbrio, é uma bengala para o Iago. É uma bengala. Ele dá a condição para o Iago ir. O Odair... E é peça de confiança do Odair. Mas confia muito na subida do Iago. O Iago aparece muito como elemento surpresa. Ele aparece muito. Às vezes tu está aqui no jogo, tu vê ele está lá na ponta esquerda. Se vai uma bola comprida, vai bem. Quantas e quantas vezes tu vê o Nico virando o jogo, botando ele lá? Ele aparece. Por que ele tem essa tranquilidade? Porque o Patrick está no lado dele. Mas é que o Patrick é um jogador que não enche os olhos do torcedor. Mas ele preenche o espaço. Mas ele é um jogador fundamental para o esquema. Pro esquema. E eu faço essa avaliação e fiz aqui a colocação do Nonato, não comparando com o D'Alessandro, porque não há comparação, mas há uma necessidade. E a necessidade de competir para ser campeão é o que eu avalio de tentar enxergar um time do Inter. E o Patrick, mesmo com críticas, pode ter crítica, mas é um jogador fundamental para esse esquema. E é um jogador, bem, quando está bem, produz bem. E vai para cima. Vamos fazer uma comparação, que eu achava um jogador comum. O Ramiro, que estava no Grêmio. Jogador comum. Mas era um jogador importantíssimo. Era fundamental para o esquema. Ele individualmente é um jogador comum. É um jogador que... Mas dentro do esquema, tu pode ver que no próprio Corinthians, o Carille está tentando fazer dele mais ou menos o que fazia no Grêmio. Ele é bengala, ele faz os outros jogarem, ele marca, ele tem... O Patrick, olha, tu vê o Patrick dentro da tua área, tirando bola, marcando, e marcando a subida principalmente do segundo atacante, do meia, quando se aproxima do lado direito
do adversário, ele pode te dar uma tranquilidade, está sempre na zona marcado. E quantas vezes ele chega na área do adversário, E outra conclui, coisa, faz gol. ele ajuda a defesa, ele faz protege o Iago e vai lá para frente. Eu faz gosto de gol. avaliar o jogador nas dificuldades. O Grenal do Beira-Rio, para mim, foi fundamental em afirmação do Patrick. Porque nos primeiros 20 minutos de jogo, se não é aquela parada que teve, o Grêmio estava tomando conta do jogo. Naquele momento ele tomando conta. Foi. E o Patrick era o único desafogo. E ele é o desafogo, muitas vezes, para arrancada, para bola de profundidade, que é a característica do Inter Aquela atual jogada do pela Odair. esquerda dele lá, E né? principalmente porque o Zaga está falando, para tal recomposição. Uma coisa é a linha de 3 com o Patrick, que o time fica muito mais seguro. E aí o time seguro tem um jogador que é fundamental, que é o nosso melhor jogador nesses últimos 2 anos, que se chama Edenilson. Esse aí, O Edenilson não é simplesmente o volante. O Edenilson virou um segundo homem, um meia. Ele faz 3 funções no jogo ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele tem a retaguarda e é por isso que o Odair mantém esse esquema desse tripé dos 3 ali, porque dá qualidade para muitos sobressair. O Edenilson, o Patrick, e aí por isso que eu acho que a gente tem que ter um jogador de característica parecida, que é o Nonato, que para mim ainda tem mais qualidade individual que os dois. Promete. Eu sei que eu preciso liberar o Dr. Lamana Paiva e também o Zac, que tem outros compromissos, mas ficou também pendente uma outra pergunta. Quem dos segundos colocados vocês não querem enfrentar na próxima fase? Tem que saber quem são os segundos. Até o momento, tá? O Nacional do Uruguai já está confirmado como segundo. Me agrada. O Grêmio está confirmando a sua classificação em segundo. Me E o agrada. River está confirmado em segundo. Não me agrada. O San Lorenzo da Argentina, no momento, é um dos segundos colocados. Me agrada. O Peñarol está classificando em segundo. Aí pode ter alteração, pode ser o Flamengo, enfim, pode Sim. acontecer tudo nesse grupo ainda. Mas pode ser Flamengo, LDU ou Peñarol. O Boca é um dos segundos colocados até o momento. Não me agrada também. É só É time. só O camiseta. Godoy né? Cruz é um dos segundos colocados. esse me agrada. E o Emelec Não. tá também ali naquela posição. O Emelec- Restrições para mim são 2. 2 times que não me agradam. Quem? É o River e o Boca. Então, pelo senhor, pode pegar Grenal na Mas próxima o que fase? eu vou fazer? Mas claro que sim. Mas eu não vejo. Não, Temos eu- que enfrentar. Não eu adianta acho querer que- escolher time, né, Não, velho? vamos escolher. Libertadores, o campeão sempre cresce na competição. Para ser campeão, ele vai ter. É óbvio, ele vai ganhando. Eu prefiro sempre pegar time mais fraco, para ele poder crescendo. Né? Para chegar na final. Vai chegar na final. Desses os mais fracos eu vejo gol. Porque todos têm camiseta, com exceção aí de 2. Tem tradição, já foram campeões. O Peñarol é um time ruim. Mas tem tradição. Joga no Beira-Rio, na Arena, como se estivesse jogando em Montevidéu. Sem Esse tradição Nacional- seriam Godoy Cruz e Emelec. o Godoy Cruz- isso aí. o Emelec complica o jogo de lá. É. É jogo com altitude. O equatoriano é imponderável. Ou tu toca 4, o cara pode tocar 3 lá. Mas o Godoy Cruz me agrada. entendeu? Não tem tradição. É time argentino, mas não tem camiseta, não tem torcida, não tem tradição. Se puder escolher, eu vou por aí. O Emelec, ou se tiver que pegar um brasileiro que seja o Atlético Paranaense, que ele pode ser o segundo. O Atlético Paranaense é o líder que tá do um bom grupo. time, hein? Não, mas é mais um ponto na frente do Boca, não é isso? Ele está um ponto na frente do Boca e a definição da classificação é na Bomboneira. Então deve ser Não, segundo. ele é um bom time, não tenho dúvida alguma. então- É um bom time, mas eu prefiro jogar contra o Atlético Paranaense que jogar contra o Grêmio, que jogar contra o Flamengo. Sim, aí já. Pro Atlético Paranaense serve vencer, obviamente, contra o Boca e o empate. Porque o Boca Sim, vai. sim. O Agora, Bo- se o Boca ganha, o Boca é o primeiro. se o Boca ganha, o Boca é o primeiro. Mas assim, o Tolima tem saldo -3. O Boca tem saldo 4 positivos. Daqui a pouco o Atlético desanda a meter uma goleada e o Tolima mete uma goleada no Jorge Wilstermann. Já. passa Quantos o pontos Tolima. tem o Tolima? O Tolima tem 5. E o Boca? Tem 8. E o Atlético 9. 9. O Atlético está garantido. Então, A tendência aí, ó, pegando... a tendência é Boca em primeiro, Não, mas Atlético em pegando, segundo. vamos falar dos tradicionais. A tendência aí dos mais fáceis, teoricamente, é Emelec, Atlético Paranaense e Godoy Cruz. O restante é tudo de igual para E o igual. Atlético Paranaense não é mais fraco, é menos tradição. É mais eu digo time, tradição. é mais time Que do tá que 3, certinho, aí é com certeza. É um cano de time. Com certeza. O time Para do liberar Atlético. o Zac e o Dr. Lamana Não, Paiva. mais 10 minutos eu fico. Mas, Bom, então o Zac segue Não. mais um pouco. Para liberar o Dr. Lamana Paiva, eu vou mostrar para ele, que certamente sei que ele já vai aproveitar saindo daqui, um lugar no paraíso que ele pode adquirir lá na praia Lagoa Cortada. Opa.
Praia Lagoa Cortada, um empreendimento único que se destaca pela arquitetura, paisagismo e o planejamento urbano, valorizando a qualidade de vida e oportunizando o investimento imobiliário em uma região de natureza preservada, entre o mar e a lagoa. Uma praia com monitoramento à distância e local 24 horas, garantindo segurança e tranquilidade. Terrenos urbanizados, prontos para construir no que há de melhor no litoral sul de Santa Catarina. Infraestrutura completa, dotada de uma ampla área de lazer, com quadra de tênis, futebol 7, cancha de bocha, praça, parque infantil e espaço para caminhar e pedalar. O Caminho dos Girassóis e a Ilha do Chafariz sugerem um convite para contemplar momentos de relaxamento e prazer. Os serviços de restaurante à beira-mar e o pub noturno com shows ao vivo complementam o conforto e as opções de lazer e entretenimento aos finais de semana. Praia Lagoa Cortada, entre o mar e a lagoa, a natureza encontra você. É o paraíso, não é mesmo? Então, liga aí pro Laíri, fala com ele, pode ser tanto nesse telefone fixo aqui no código 48 ou no WhatsApp do João Laíri. Vai sair negócio, você vai adquirir um lugar nesse paraíso que é a Praia Lagoa Cortada. Enquanto você liga para ele, nós vamos para o intervalo. Lembrando que o Grêmio está ganhando 1-0, está avançando para a próxima fase da Libertadores. Já voltamos. Oito e 13, de volta com o nosso Cadeira Cativa, dando agora para você que está em casa uma dica fundamental para o Dia das Mães. Aquela história de que não dá para dar panela de presente para a mamãe é quando as panelas não eram estas panelas, que são as panelas Frigigold, as panelas que não utilizam óleo. O Zac e o Dr. Lamana Paiva estavam, de certa forma, fritando o Patrick, tirando ele do time para botar o Nonato. Pelo menos pode fritar aqui sem óleo. Você vai ver como é fácil limpar as panelas da Frigigold. Chega de ter que ficar areando panela, de deixar a panela de molho. Vamos botar as imagens aí na tela. Você vai ver que nada gruda na Frigigold. As imagens já começam com o leite. O leite queima na outra panela, é um horror. Na Frigigold passa o papel toalha e tá tudo certo. Aí o pessoal fazendo bolo. E sempre ali, ó, repare, eles fazem a fritura com nada de óleo, passam papel toalha e tá limpo. Você pode fazer carne, frango, peixe, omelete, tem vídeo, aí no vídeo também eles fazendo pão de queijo, tudo sem nada de óleo. A batata frita você pode comprar aquela que está pré-cozida, congelada no supermercado, coloca na Frigigold e sai que é um espetáculo. Aí o frango também, tudo para você cuidar da sua saúde. E você vai estar economizando também. Vai sobrar dinheiro para comprar até o camarão para fazer no Dia das Mães sem problema nenhum. Por quê? Porque a Frigigold, primeiro que você vai pedalar em suaves prestações, as panelas são fáceis de limpar, então você vai economizar em produto de limpeza. E como elas têm uma tecnologia especial, uma tecnologia alemã, você vai poder utilizar essas panelas com muito mais eficiência. Elas aquecem mais rápido, elas passam melhor o calor para o alimento. Então você não vai gastar deixando um tempão a panela, 10, 15 minutos, aquecendo óleo, por exemplo, para fritar uma batata frita. Você vai esquentar a frigideira ali em 1, 2 minutos, está quente, já está no ponto para você colocar a batata frita, para colocar o que você quiser. E o seguinte, ó, as primeiras 50 ligações, mas tem que ligar agora, hein? 4003-4220. Você vai dar um toque na central da Frigigold. Amanhã pela manhã o pessoal, a turma do Luiz e do Léo, elas vão ligar para você. Aí o detalhe, tem 2 anos de garantia. Você vai receber, se você mora em Porto Alegre ou região metropolitana, amanhã mesmo as panelas. Então é mais do que a tempo para o Dia das Mães. Não quer receber amanhã, quer receber na sexta-feira ou no sábado para poder armar uma surpresa para a mamãe, combina com a turma.
não quer pedalar no cartão de crédito, porque vai comprometer limite, vai que surge uma outra promoção imperdível, você pode pedalar no boleto, tem opções de parcelamento do boleto. Quer pagar à vista, tá com a grana que nem o Felipe Assunção, paga com um desconto especial. E se quer pedalar no cartão de crédito, pode pagar em até 12 vezes, sem nada de acréscimo. Para isso, ligue agora, 4003-4220, 50 ligações. Comprando conjunto, você vai ganhar os pegadores. Então aqui, ó, esses pegadores aqui para você não queimar as mãos quando for pegar a panela. As tampas todas vêm com essa borda de silicone, então não faz barulho e não quebra caso caia no chão. Você vai ganhar as espátulas para utilizar na Frigigold e um livro de receitas do chefe Júlio Cruz com 40 receitas específicas para você cozinhar na Frigigold, as panelas que não utilizam óleo. 4003-4220 é o telefone para você ligar e aproveitar. O Inter encerrou invicto a primeira fase da Libertadores, líder do Grupo A, marcou gols em todas as partidas da competição. Palmeiras e Libertad podem ultrapassar o Internacional, mas o Libertad já está tendo dificuldades. E o Inter, se não for ultrapassado nem por Palmeiras nem por Libertad, terá a segunda melhor colocação na classificação geral. Só não decidiria em Porto Alegre caso enfrente o Cruzeiro, por exemplo, em uma das próximas fases. O sorteio das oitavas de final é na segunda-feira. O lateral Iago estava sendo observado por um representante de um clube europeu ontem. O Inter volta a campo domingo, 16h, com os titulares contra o Cruzeiro no Beira-Rio. Preservados ontem, Edenilson e Guerreiro voltam ao time. O D'Alessandro, que entrou também no finalzinho, deve ou estará pelo menos à disposição do Odair Helman. Patrick sofreu lesão muscular na coxa esquerda e fará um exame para identificar a gravidade. Vai começar o segundo tempo, o Grêmio está ganhando 1-0 da Universidade Católica. Tricolor precisava só de um empate, ou precisa só de um empate para avançar a próxima fase. Entrou o Juninho Capixaba agora no time do Grêmio e saiu o Cortez. Matheus Henrique suspenso está fora, Michel substituto. O Grêmio, que começou a partida com Paulo Vitor, Léo Gomes, Jeromel, Cânimo e Cortez. Agora saiu o Cortez, entrou o Capixaba. Michel, Maicon, Alisson, que marcou o gol. Jean-Pierre, Everton e André. Um grande público na Arena Tricolor, que na Copa do Brasil enfrentará o Juventude na próxima fase. Primeiro confronto já na próxima semana. O Juventude está avançando de fase, vem da fase preliminar da Copa do Brasil. E o Grêmio, assim como o Internacional, ingressam nesta etapa da competição, que é as oitavas de final. Depois do intervalo, o Felipe Assunção vai me falar sobre que peças faltam para o Inter ter um grupo que possa pensar em títulos no segundo semestre. Já voltamos. Às 8h20, tem zebra. O Cruzeiro está perdendo para o Emelec 1-0. Isso vai modificando um pouco o cenário, porque o Cruzeiro não termina com 100%. Mas o Emelec... Primeiro ainda? O Emelec confirma a classificação com 9 pontos. O Cruzeiro é o melhor ranqueado até o momento com 15. O Cruzeiro não tem problema. O Emelec tem 9 pontos, portanto vai confirmando a classificação para a próxima fase. Se o Inter tivesse conseguido a vitória, que até o último minuto tinha vitória, ficaria em primeiro, então. Ficaria em primeiro. Tu vê como são, mas não vai ter tanta diferença assim agora nessa questão dos potes aí. Fica tudo muito de igual para igual, né, Maurício? Não vai ter com essa vitória do Emelec, o jogo está no intervalo lá em Minas Gerais. O resultado do Huracan, que já classificava o Emelec, não muda nada. O Huracan 2-0 no Deportivo Lara. E o Rosário Central está ganhando o Libertad. Esse resultado é bom pro Inter, porque aí o Libertad não consegue passar o Internacional. Só o Palmeiras agora pode passar o Inter, mas claro, esse jogo ainda está no início. Então o Inter deve acabar em terceiro aí. Segundo ou terceiro, depende do Palmeiras. Aí não adianta, terceiro. Mas, então, repito, aí o Inter enfrentando o Cruzeiro em alguma fase, quartas ou semifinal, não decidir em casa. Se o Palmeiras ganhar, também não enfrentaria no segundo jogo em casa o Palmeiras. Galeteria e Casa de Massas Piatto Bello. Há 18 anos serve a tradicional culinária italiana em Canoas. Tem rodízio de massas de fabricação própria. 15 tipos entre doces e salgadas. Acompanha galeta ao primo canto, costela suína, calabresa artesanal, que também é de fabricação própria, filé de frango com bacon, maminha grelhada, saladas e sobremesas. Piatto Bello, no almoço atende de terças a domingos. Almoço, terças a domingos. Na janta que é de terça a sábado. Então na janta,
Você pode ir terça, quarta, quinta, sexta ou sábado e aos domingos também no almoço. Siga Piato Belo nas redes sociais, Facebook Galeteria Piato Belo, Piato com 2 T's, Belo com 2 L's, no Instagram Galeteria Piato, obviamente com 2 T's. SOS Empregador Doméstico, regularize a sua empregada doméstica com valores especiais para todo o Brasil. Telefone está aí na tela, 0800 007 2707, SOS Empregador Doméstico, tudo junto sem acento.com.br. Insufilme, a marca que virou sinônimo do produto desde 1988, informa. Você sabia que uma película de má qualidade e de má claridade ótica faz com que você force a vista para enxergar à noite? Há também películas que com o tempo alteram suas camadas, deixando os vidros com tonalidade roxa e cheio de bolhas. Esses produtos de má qualidade podem causar graves problemas na sua visão. Para ter o melhor com o melhor custo-benefício, Insufilme. 6 linhas de películas com ultravisão e tripla camada, todas especiais para o seu veículo. Telefone para agendar a instalação 3021 2323 ou WhatsApp 996833199, Insufilme na Rua Hoffman 519. CIA, a empresa que você, construtor ou profissional da construção civil, pode contar sempre. Lá você encontra grande variedade de louças e metais Deca. Compre com quem tem mais de 23 anos de experiência. Mas não esqueça, é CIA com S. Ligue e faça o orçamento 3375-3800. Pessoal de Canoas passa sempre na FAC Materiais de Construção. Sua reforma do alicerce ao telhado, televendas 3466-6133. O site é fac.com.br. Felipe Assunção, que peças o Inter precisa pensar em contratar para reforçar o grupo, pensando nas oitavas da Libertadores, na sequência do Brasileiro e na sequência da Copa do Brasil, porque a tendência é que o Inter passe pelo Paysandu? Acho, Maurício, a gente já está indo para o mês 6 agora, né, do ano, e ficou claro que o Inter tem ainda nas laterais dificuldade. Como o Inter tem um reserva para a lateral esquerda, que é o Wendel, que hoje o titular é o Iago, eu acho que o Inter teria que buscar, sim, para ter um corpo maior e maior alternativa, um lateral direito. Porque daí tu poderia revezar com o Zeca a possibilidade da esquerda. E fundamentalmente... O Wendel já está para a esquerda. O Wendel é banco. O Wendel é banco. Mas ele vai ser banco do improvisado Zeca? Não. Eu digo assim, eu acho que fundamentalmente lateral direita. O Inter precisa de um lateral direito, mesmo que o Zeca se afirme, ou alguém para fazer sombra, ou alguém para competir de igual para igual, ou até ser titular. Mas não tem o Bruno? Não, mas o Bruno não é um jogador, eu acho que aí está faltando. Eu acho que o Zeca seria uma alternativa. Eu acho que o Inter precisa de um lateral, respondendo a tua pergunta, e esse lateral teria que ser direito. E tem uma função que a gente já discute há 2 anos, de 2018 mesmo, indo para a Libertadores, que é a mesma, a transição. O Inter precisa de um jogador de transição, um meio-campo pronto. Porque já que o Odair não tem todo o estofo e toda a garantia de muitas vezes bancar um jogador novo, como o Nonato e como o Sarrafiori, que poderiam fazer essa função de forma vertical, de forma com que deixasse o time mais equilibrado, o D'Alessandro não tem essa proposta. O D'Alessandro é 30 minutos, 40 minutos. Então, o Inter tem que buscar, sim, um meia para ambicionar aí um título brasileiro, a Libertadores, enfim. Por quê? Porque o futebol brasileiro está muito igual, vem demonstrando isso, então tu tem que ser competitivo. E o Inter, para ser competitivo, ainda precisa dessas 2 peças. Cardoso de pênalti empatou para o Libertad, 1-1, Libertad e Rosário. O Inter, se os secadores estavam apostos tentando secar o Grêmio, agora tem que mudar de jogo, tem que torcer contra o Libertad. E o empate deixa como aí? Ainda deixa o empate deixa o Libertad atrás. Na frente. Deixa atrás também. Até vamos confirmar aqui, deixa o Libertad com 13 pontos, o Inter também tem 13, o saldo do Libertad é 5, o saldo do Inter também é 5. Aí tem outro. Só que aí o Inter tem mais gols... Sim, o Inter tem 14, é que a tabela que eu tô vendo aqui é antiga, o Libertad empatando vai a 13 só. Então o empate deixa o Inter na frente. O empate deixa o Inter na frente, é a vitória que coloca o Libertad na frente. Só. Apesar de que o Inter tem que manter o poder de mobilização. A gente vê aí que nas partidas do Beira-Rio o Inter consegue um poder de mobilização forte, o time entra engajado, com uma pegada firme. Mas como no jogo fora contra a Chapecoense, a própria diretoria esvaziou um pouco o jogo contra o Palmeiras já não foi a mesma mobilização. Então acho que o mais importante agora para a segunda fase desse sorteio que nós teremos aí da Libertadores é manter, né, essa chama acesa que a Libertadores
tá claro aí que é o foco do Inter aí nesse ano. Então, acho que o Inter tem que se manter vivo o poder de mobilização. E no brasileiro, tu acha que o Inter pode ir até onde? Qual que é o limite desse grupo? Eu acho que se o Inter fizer essa mescla, o Inter se mantendo vivo ali entre os 6, 5 primeiros aí até o mês 8, mês 9, o Inter se mantém na briga, porque mais uma vez demonstra que o brasileiro vai ser um campeonato muito competitivo, de igual para igual. Se o Palmeiras não deslanchar aí, vamos ver como é que vai ser. Valeu, obrigado, Felipe. Também participaram conosco o doutor Lamana Paiva, Luiz Fernando Zac. Obrigado a você. Amanhã, 19 horas, tem mais. Boa noite.